Bom dia a todos, bem-vindos irmãos e irmãs, juntos celebramos a Eucaristia nesta manhã do domingo, dia do Senhor, a nossa Páscoa semanal. Hoje celebramos a festa da Ascensão do Senhor. Ele sobe ao céu e do céu envia para nós o Espírito Santo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O círio é aceso na vigília pascal como sinal de Cristo, que é a luz que ilumina a noite da humanidade. Essa luz simboliza o Espírito Santo, a força vital da Igreja. Bendito sejais, Deus da vida, pela ressurreição de Jesus Cristo e por esta luz, símbolo da presença do ressuscitado e do vosso imenso amor por nós. Salve, luz eterna, luz és tu, Jesus, teu clarão é a fé que nos conduz. Salve, luz eterna, luz és tu, Jesus, teu clarão é a fé que nos conduz. Salve, luz eterna, luz és tu, Jesus, teu clarão é a fé que nos conduz. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros de seu corpo, somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Ó Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com alegria e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a Deus.
Meus irmãos e minhas irmãs, acabamos de ouvir um trecho do Evangelho com o qual Lucas faz a conclusão do seu Evangelho. Tanto que, não sei se vocês perceberam, hoje não se fala proclamação, se disse conclusão, porque com estas palavras Jesus conclui a sua missão terrena e vai subir ao céu. E este gesto é carregado de significado, de importância para nós. Ele desceu do céu, ele se encarnou, assumiu a nossa humanidade, chegou entre nós, penetrou a nossa história de forma simples, humilde. Nasceu de uma virgem, nasceu em Belém, no meio da pobreza, sem grandes alardes. Porém, o mistério de Deus se manifestou. E ele, assumindo a nossa humanidade, ele foi ensinando para nós o caminho, revelando a verdade e garantindo para nós a vida. Ele veio trazer vida e vida em abundância. E a humanidade que Jesus assumiu, ele vai resgatar, ele vai libertar das forças do pecado. Ele vai na cruz crucificar os nossos pecados, garantindo a nossa salvação. E ele participa da vitória de Deus. Ele não fica morto, ele ressuscita, está vivo. E hoje nós celebramos a sua subida ao céu. E quando ele sobe ao céu, ele leva consigo a humanidade que ele assumiu, a humanidade que ele resgatou, mostrando para nós que a meta da nossa vida está junto do Pai. Temos junto do Pai o nosso lugar garantido. Na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu preparei o lugar para vocês. O desfecho da nossa vida está em Deus, que é o sentido, a razão da nossa existência. E meus irmãos e minhas irmãs, depois de ter ensinado tudo isso aos apóstolos, Jesus então vai levar o pequeno grupo dos apóstolos para perto de Betânia, e ali ele sobe aos céus. Antes de subir, o que Jesus faz? Abençoa. Esta bênção é a bênção que acompanha todos nós no decorrer da história. É a bênção que garante a presença de Jesus junto do seu povo, junto de nós. E ele dá para nós a força do Pai, do Filho, no Espírito Santo. O Espírito, ele vai nos conduzindo para poder dar conta de anunciar ao mundo o Evangelho. Nós ouvimos na primeira leitura, e nem seria diferente, os apóstolos, vendo Jesus subindo ao céu, eles ficam maravilhados, e eles ficam contemplando esta cena.
E eles ficam mergulhados no mistério. E ficam olhando para o céu. E os anjos vêm lembrá-los: homens, vocês têm uma missão. Vocês precisam agora anunciar aquilo que vocês acabaram de experimentar, acabaram de contemplar. Em nome de Jesus, vocês devem anunciar o Evangelho, a boa notícia, dizer para o mundo: a salvação chegou. E o Senhor nos convida a acolher a sua palavra, a orientar os nossos passos por este ensinamento, convertendo o nosso coração, buscando o perdão dos nossos pecados, assumindo uma vida nova, a vida a partir de Jesus, dos seus ensinamentos. Lembrem-se que há pouco Jesus disse para nós: o que eu mando vocês fazerem, lembram? O amor. Nisto vocês serão reconhecidos como meus discípulos. E é preciso anunciar. Claro que é tão bom estar com o Senhor. É bom contemplar a sua subida aos céus. Mas nós também temos que olhar para a realidade que está à nossa volta, dando continuidade na obra de Jesus. É preciso, meus irmãos, ser firmes para anunciar a palavra e se comprometer com a construção do seu reinado, o reinado do amor. Jesus, ele se despede fisicamente da comunidade, mas continua caminhando conosco na força do Espírito Santo, animando e fortalecendo cada discípulo e missionário na missão que nos foi confiada. Ele vai à nossa frente, ele é o nosso futuro, ele é o que garante o desfecho feliz da nossa vida. A nossa vida não está destinada à morte. Nós em Cristo adormecemos, porque a morte não tem mais domínio sobre nós. A nossa vida é transformada e em Cristo nós vivemos, e a nossa vida tem o desfecho feliz nas mãos do Pai. É na força do Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, que enfrentamos as adversidades e os desafios que se opõem ao projeto de Jesus. E passo a passo, nós vamos marcando a história com os sinais do reino: o amor, a justiça, a bondade, a fraternidade, a solidariedade, a paz, aquilo que vai brotando do nosso compromisso com o Evangelho. O reino de Deus, o projeto de Jesus, ele se concretiza na história, e para isso ele passa pelas nossas mãos, ele passa pela nossa boca. É aquilo que fazemos, é aquilo que falamos. Ele passa pelos nossos pés, são os caminhos que nós escolhemos trilhar, e passa pelo nosso coração. É aquilo que nós alimentamos como a centralidade da nossa vida. Jesus conclui sua missão. Agora é o tempo da igreja. É o nosso tempo. Agora é a nossa vez de colocar a mão na massa,
de anunciar, de caminhar apressadamente pelas ruas e praças, anunciando a boa nova de Jesus e colocando no nosso coração a força do Evangelho e a força do Espírito Santo que nos sustenta. E a companhia, a bênção de Jesus, que continua sendo derramada sobre nós, é o que vai tornar fecunda a nossa ação, a nossa missão. E diante da palavra que nos ensina e questiona, nós rezamos: Senhor, que eu continue a obra começada, testemunhando no amor e no serviço a alegria do Evangelho e mostrando com as minhas obras o reino de Deus que vai crescendo entre nós. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.